A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre, né? Então, aqui basicamente ele dá aqui algumas condições, né, em relação a essa questão da proporcionalidade, né, nome complicado de falar, né? E aqui ele dá algumas dicas aqui. Ele fala que a resistência R, o comprimento L, é dada a mesma secção transversal a resistência R, a área de secção transversal A, dado o mesmo comprimento L, e aqui ele fala, né, a área da secção transversal A, dada a mesma resistência R. Então aqui, na verdade, são três condições que a gente pode ver aqui na figura, né, ele só descreve aqui em cima o que está aqui na figura, né, e daqui a pouco eu vou comentar melhor essa figura para a gente entender melhor ela, tá? Mas basicamente ele descreve aqui, ou ele descreve essa figura que está aqui embaixo, tá? Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica utilizado nas figuras abaixo aí, tá? Então, dependendo do que ele fez, né, a gente, digamos, ele pode afirmar ou ele pode, digamos, analisar, né, o que acontece quando o que acontece com a resistência, né, conforme a gente muda esses parâmetros, né, que aqui o problema está dizendo. Continuando aqui a leitura. As figuras mostram que as proporcionalidades existem entre resistência R, comprimento L, resistência R e área da secção transversal A, e entre o comprimento L e a área da secção transversal A são, respectivamente. Aqui parece um pouco meio confuso, né? Mas vamos ver aqui o problema, vamos ver aqui o desenho para a gente entender melhor essa brincadeira. E antes de entender melhor essa brincadeira, você lembra da formulazinha que relaciona comprimento, área, raio do fio, resistência? Agora eu vou falar uma coisa, se tiver criança na sala, tira, porque eu vou falar um palavrão, por favor, né? Se a mãe, tua mãe estiver perto, do seu pai, eu nego que eu falei isso, tá? Se bem que imbecil, né? Tá gravado aqui, né? Como é que você vai negar? Mas enfim, né? É uma forma, é um palavrão, mas você vai entender, você nunca vai mais esquecer. Aqui no caso, essa formulazinha, que é, na verdade, a segunda lei de Ohm. O que que fala a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm fala que a resistência de um fio depende do quê? Depende do tal da resistividade, ou seja, do que o fio é feito, depende do comprimento do fio e depende da área do fio. Lembrando que a área de um fio, como é que a gente calcula? Como a área é circunferência, é uma circunferência, a gente calcula por πr é ao quadrado, né? Então assim que a gente calcula a área de uma circunferência. Então, mas nesse caso aqui a gente não vai calcular nada, a gente vai só comparar, tá? Mas o fato é, a gente usa aqui a segunda lei de Ohm para analisar resistências elétricas em fios, tá? Essa brincadeira aqui só vale para fio. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. A gente vai usar a rola aqui para calcular a resistência de fio? Sim, a rola você usa quando tiver fio. Bacana? Fio fino, fio grosso, enfim, né? Não interessa, tá? A gente usa essa formulazinha aí com esse palavrão que você acabou de ouvir. O que que a gente observa aqui, por exemplo, na figura do item A? O que que a gente observa aqui nesse primeiro caso? Deixa eu apontar aqui com a seta para você ver o que eu estou tentando dizer. Aqui no primeiro caso, a gente observa o seguinte. No primeiro caso, a gente tem aqui um fio de área A, né, resistência R e comprimento L, como a gente pode ver aqui, tá? Deixa eu sublinhar esse negócio aqui para a gente brincar. Então aqui a área vale a resistência aqui vale R e o comprimento aqui vale L, beleza? O que que a gente percebe, o que que houve de mudança aí de um para o outro? A gente percebe que a área aqui, vamos manter aqui a mesma coisinha para não mudar. Então a área a gente percebeu que vale a mesma coisa, só que o que que mudou da figura de baixo para a figura de cima? A gente percebe claramente que a resistência é o quê? A resistência aumentou e o comprimento também aumentou, né? Então, quando eu dobrei aqui, no caso, o comprimento era L, né? Quando o comprimento aumentou 2L, a resistência também aumentou 2R, ou seja, aumentou o dobro. Então, o que que a gente percebe? Se eu mantiver a mesma área do fio, se eu dobrar o comprimento, a resistência também dobra. Ou seja, são grandezas, a gente pode perceber que são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. E é o que diz aqui, né, a fórmula aqui da rola. Se você perceber aqui, ó, se o comprimento aqui aumenta, né, vou até colocar aqui, ó, se o comprimento aumenta, a resistência também vai o quê? Vai aumentar, porque são grandezas diretamente proporcionais. Então aqui no caso, no primeiro desenho, eu sei que é direta, tá? São grandezas aqui, vou até escrever aqui, é uma grandeza direta, ou seja, a resistência depende de quem? Do comprimento. O que que diz aqui o segundo, né? Vamos analisar aqui então agora a segunda figura? A segunda figura a gente percebe o quê? A gente percebe aqui que o comprimento é o mesmo, ó, o comprimento não mudou, o comprimento aqui se manteve constante,
O que que mudou aqui, na verdade, a gente percebe, foi o quê? Foi a área. Aqui a área era A, agora aqui a área é 2A. Se eu dobrei a área, a resistência, vai dobrar. Não, a resistência não dobrou. A resistência reduziu a metade. Se a resistência reduziu a metade, né, então se eu dobro uma coisa e a outra coisa, em vez de aumentar, cai, significa que que significa o quê? Que são grandezas inversamente proporcionais, né? Então aqui eu sei que a grandeza ela vai ser o quê? Ela vai ser inversa, né? Por que que eu sei que é inversa? Porque se um aumenta, o outro diminui, né? Então aqui no segundo caso, a gente sabe que é uma grandeza inversamente proporcional, ou seja, a área aqui do fio é uma grandeza inversamente proporcional. E de fato, né, aqui ó, aqui pela fórmula da rola, você também percebe isso, né? O A não está dividindo, então, ou seja, se está dividindo, a resistência em relação à área são grandezas inversamente proporcionais. Então, por exemplo, se a área é o que aumentar, né, se a área aqui do fio aumentar, a resistência vai o quê? Vai diminuir, porque são grandezas inversamente proporcionais, né? Elas são diferentes. Deixa eu até apagar isso aqui porque tá meio confuso, né? Tá muita seta aqui, você vai se confundir, tá? Então, basicamente é o quê? Como eu acabei de falar. Então, se a área aqui do fio aumenta, né? Se a área do fio aumenta, a resistência do fio vai o quê? Vai diminuir. E se a, a área diminuir, a resistência aumenta, né? Lembrando que é o que? Grandezas inversamente proporcionais. É, você já sacou a brincadeira, né? Acho que já percebeu como é que funciona aí essa brincadeira de aumenta, diminui. Aqui no terceiro exemplo, o que que ele fala? Bom, o terceiro exemplo, ele fala que a resistência não mudou, né? A resistência não mudou, porém, a gente percebe o quê? A gente percebe que a área dobrou, a gente percebe que a área aqui, no caso, ela aumentou, e aí o que mais? A gente percebe que a área aumentou o dobro, né? E o comprimento também, né? O comprimento aumentou e o comprimento também que aumentou duas vezes. Então, se a área aumentou, aqui no caso, então a gente percebe que são o quê? Grandezas diretamente proporcionais, né? Então aqui houve uma relação direta, a área aumentou, aqui no caso o L também aumentou. Então a área em relação aqui no caso são grandezas diretamente porque está aumentando, o outro também está aumentando. Se um aumentasse e o outro diminuísse, significa o que matematicamente? Que são grandezas inversamente proporcionais. Mas como aqui eles estão aumentando junto, então a gente diz que são grandezas o quê? Direta, né? Então é uma grandeza diretamente proporcional, tá? Então, qual que é a alternativa aqui dessa brincadeira, né? Então, no primeiro caso, a gente percebe então que foi que era direta, inversa e direta, né? Ou seja, a alternativa C. Então, a alternativa C, ela vai dar essa brincadeira aí. Professor, então, né? É simplesinho, é só relembrar aqui, é só lembrar aqui da formulazinha da rola, que você não vai esquecer, não pode esquecer isso no vestibular. E se cair uma questão de proporcionalidade que nem essa, é só lembrar aqui da relaçãozinha. Bacana? É isso.